Estamos iniciando a nossa aula número 213 do nosso curso de Filosofia Espírita e de Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Na aula anterior, fechamos a sessão, o bloco sobre Paulo Apóstolo. Fizemos um percurso da sua vida, tendo por base o estudo da fé. Começamos com Paulo ainda como doutor do Sinédrio, um judeu ortodoxo, dogmático, que inclusive leva Estevão, que é o primeiro mártir do cristianismo, nós chamamos de protomártir, a ser morto por apedrejamento. E esse Paulo que comandou o ritual de apedrejamento de Estevão. Ele tem um percurso longo e termina conosco na última mensagem dele, dada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no ano de 1860, cujo título é Fora da Caridade na Salvação. Aquele Paulo ortodoxo, dogmático, rígido, que em determinado momento se converte a Jesus e propõe que a fé em Jesus é salvacionista, a fé que responderá pelos anseios de libertação espiritual dos fiéis. Esse Paulo se modifica de uma forma tão substancial que, ao final dessa mensagem, a última, ele diz que a caridade é que é salvacionista. Deixa da fé em segundo plano e reforma todas as suas ideias a respeito da fé, mantendo a fé como rumo a Deus, o caminho a Deus, uma condição inata, mas não mais colocando-a como prioridade no caminho da aproximação de Deus, e sim a caridade. E vimos também que a caridade, ela reproduz na prática, na ação, o que Jesus nos propôs: amai o próximo como a ti mesmo, e não façai ao próximo aquilo que não quererias que vos fizessem. Então, esse amor ao próximo, esse tratar o próximo como a nós próprios, ele é execuível através da prática de amor ao próximo, que é a própria caridade. Então, a igualdade entre amar o próximo, não fazer o próximo aquilo que não queiramos que nos façam, e outra igualdade é a caridade. Então, a caridade envolve esse ato de amor. Daí Paulo subir com a caridade e deixar a fé no segundo plano. Portanto, essa foi a nossa grande estudo, e hoje nós vamos abrir um novo bloco, uma nova sessão, que iremos estudar a doutrina de Jesus. Eu chamo doutrina de Jesus porque aquilo que Jesus falou, na sua essencialidade, aquilo permaneceu. Por isso que Allan Kardec produziu o Evangelho segundo o Espiritismo. E esse Evangelho é calcado na essencialidade do pensamento do Cristo. Não os dogmas, as palavras que a Igreja tomou para formular a sua teologia, não os cultos exteriores, não as cerimônias, não os milagres, não as predições, nada disso tem o condão de modificar a nossa natureza, porque ela vai ser só modificada por um processo de depuração moral. Esse princípio da depuração moral está aqui na doutrina de Jesus. Então nós vamos buscar a essência, a água viva da palavra de Jesus, ainda não, eu diria, adulterada, pelos concílios da Igreja, pelas determinações, os éditos papais, nada disso, seja os concílios, seja os éditos, seja as formas que for reescrita, porque tudo isso é uma coisa da mão do homem, e isso não tem o caráter divino. Então nós temos que nos atentar ao caráter divino daquilo que Jesus nos ofereceu. E esse caráter divino está na sua mensagem, na essência. Então nós entraremos na doutrina de Jesus, não na doutrina cristã, porque a doutrina cristã é alguma coisa institucionalizada já, corporificada numa grande instituição milenar que é a Igreja, com todo o seu clero, todo o sistema de poder, de culpas e absolvições. Mas nós vamos retroagir, vamos voltar ao Jesus da Galileia,
ao Jesus da Samaria, que dialoga com a samaritana, ao Jesus que ressuscita Lázaro, ressuscita e cura os leprosos. Esse Jesus essencial que para nós é a própria palavra de Deus, quando ele diz: eu não digo que não vim aqui para dizer o que eu acho, eu digo aqui o que meu Pai mandou dizer. Portanto, vamos entrar em Jesus, na doutrina de Jesus, que é isso que nos importa. Bom, para começarmos esse estudo, nós temos que ter dois conceitos abertos, estudados: o conceito de metáfora e um conceito de estudar Jesus dentro do sistema social da época dele, que é o conceito de estrutura social, no caso, o estruturalismo. Vamos primeiro estudar um pouco sobre as metáforas. O que é metáfora? Metáfora é a figura da linguagem. Ocorre quando se modifica a significação de uma palavra. É um elemento, uma figura da linguagem. Quando nós mudamos a significação lexical do dicionário de uma palavra e damos uma outra significação, nós fazemos uma transposição do significado. E essa transposição é chamada metáfora. Muito bem. Vamos estudar aqui alguns exemplos de metáfora, para que fique mais clara essa transposição, nós diríamos semântica ou de significação. Primeiro vamos tomar a palavra-chave. A palavra-chave lexical no dicionário é um instrumento destinado a abrir uma fechadura. Porém, se eu coloco essa palavra-chave ao lado da palavra questão e digo: é a chave da questão, eu identifico uma resposta a uma questão, a um problema que dê a sua própria solução. Então, a chave, que era um instrumento ligado à fechadura, ela passa semanticamente a ser uma inteligência, uma resposta inteligente que soluciona um problema. É a chave. Outro exemplo, tomamos a palavra pé. Pé para nós é um segmento anatômico, não é? Do nosso corpo. O pé é um segmento anatômico. Mas se nós colocarmos mesa ao lado de pé e nós falarmos pé da mesa, nós veremos que a significação anatômica do pé se desfaz e é substituída pelo suporte da mesa. Então, pé de mesa é o que suporta a mesa. São outra significação. E, finalmente, podemos avançar mais um pouquinho para vocês. Um exemplo: coração. Coração é um órgão morfológico nosso, não é? É o órgão, a bomba mecânica que nós chamamos, que produz a ejeção do sangue para o organismo. Mas esse coração, se eu coloco a palavra pedra ao lado dele e digo coração de pedra, eu identificaria um indivíduo, aquele indivíduo tem um coração de pedra, eu identificaria ele como um indivíduo insensível, frio, um sujeito calculista, né? Então, aí mudou a significação para caracterizar um perfil psicológico afetivo do indivíduo. Então, essas são as metáforas que nós queríamos falar para vocês. Jesus usava a metáfora, mas ele dava essa metáfora um ensino moral, um caráter moral. Quando a metáfora tem um conteúdo moral, ela é chamada parábola. Então, as parábolas de Jesus são metáforas de característica de fundamentação moral. Bem, esses discursos que Jesus usava com a metáfora, nós vamos ter que dissimbolizar para poder entender a verdadeira significação do que ele dizia. Porque ele falava por metáforas, nós temos que entender a significação, né, dessa metáfora dentro do contexto e dentro do processo social que Jesus vivia. É todo um sistema que a gente entra, mas tem outros cofatores que contextualizam o projeto de Jesus, da sua doutrina. E para nós entendermos um pouco essa contextualização, as diversas estruturas que envolvem a cultura, a ciência, a época, a religião, a tradição, o meio ambiente social, a finança, a agricultura, todo aquele ambiente social de Jesus, nós temos que analisar essas estruturas como um todo.
Então aí nós vamos entrar num conceito de estrutura, para avaliar isso, que é chamado estruturalismo. É muito interessante isso. Então nós não focamos só naquela linha, nós pegamos as inter-relações sociais. Então, a partir disso, nós vamos estudar um pouquinho do estruturalismo, que está em voga essa filosofia, porque o estruturalismo é aplicado também na doutrina de gênero e na doutrina do racismo. Muitos chamam estruturalismo racista ou racismo estrutural. E a doutrina de gênero também. Mas o objeto da nossa aula não é avaliar a doutrina de gênero, nem estudar o racismo estrutural, é estudar realmente Jesus inserido naquele processo social de Jerusalém da sua época. Portanto, vamos ver o que é o estruturalismo. O estruturalismo tem a sua origem em Fernand Saussure, que é um professor de linguística no Cours de Linguistique de l'École de France, que começou a ser dado nos anos 1919, 1920. Fernand Saussure era um linguista, um professor de linguística. Então ele afirmava o seguinte, que as letras formam as sílabas formam as palavras formam os parágrafos juntos formam o texto, os textos globalizados formam a narrativa, e a narrativa forma um finalismo, que é a proposição da ideia do escritor. Então você vê que de uma palavra A, B, C, D, nós chegamos a uma proposta inteligente contida nesse texto. Então, isso foi a junção desde as primeiras letras. Diz Saussure, a língua, ele fala em língua, tem todas as partes vinculadas. Claro, porque desde as letras, as sílabas, etc. Essa vinculação se dá ao mesmo tempo. Claro, a gente está falando, está articulando, a própria fala minha está articulando diversas sílabas, diversos sinais, diversos signos, que nada mais é que a língua, que são que a língua. Ele fala isso no seu curso de Linguística Geral, que é um volume 3, item 3. Está citado aqui e está no Dicionário de Filosofia da Martins Fontes, São Paulo. A data de edição é 1998, página 376. Então, vamos figurar aqui didaticamente essa estrutura linguística de Fernand Saussure. Eu fiz uma espécie de triângulo isósceles, né? Então, aqui em cima tem as letras A, B, C, etc. Essas letras formam as sílabas. As sílabas se articulam, formam a palavra. A palavra se articulam, formam as frases. As frases se articulam, formam o parágrafo. O parágrafo se articula, forma o texto. O texto articula, forma a narrativa, e a narrativa forma um juízo qualquer que o autor, que o escritor pretende dar. Uma conclusão de valor do seu texto, sobre o bem, sobre o mal, sobre o que ele quiser falar. Então, desde aqui, em cima das palavras, até aqui, a proposição do autor, houve todo esse sistema que se articulou de uma forma inteligente e finalista. Portanto, a gente pode dizer, a partir desse modelo linguístico de Saussure, que estrutura, agora na visão mais filosófica, é um conjunto de elementos que estão aqui, que se relacionam entre si e numa determinada hierarquia e que se destinam a duas funções, ou dois propósitos. Eles têm que ser estável, a minha língua tem que ser compreensível, tem que ser lógica, tem que ser inteligível e apresentar um determinado finalismo, um determinado propósito, que no caso aqui do nosso Jesus era a doutrina moral dele, que era a aproximação de todos nós de Deus. Quer dizer, a doutrina tem como finalismo a aproximação dos homens de Deus por uma depuração moral. E eu fiz ainda aqui, relativamente agora a Jesus, esse outro gráfico aqui, no sistema social que ele vivia. Havia diversas condições e fatores
que vão influenciar a doutrina. Embora Jesus tenha um lado metafísico, espiritual, que transcende ao sistema social, que é o Jesus que nós dizemos, o Jesus messiânico, há em paralelo ao Jesus messiânico o Jesus histórico, o Jesus social. De toda uma forma ou outra, essas relações sociais, temporais, seculares, com as relações espirituais, metafísicas e transcendentais, essas relações elas se interligam, se interpenetram, interreagem, embora a prevalência será sempre, no caso de Jesus, a sua doutrina. Então, nesse gráfico aqui é uma célula, que é um sistema social figurado, né? Que é uma célula, é um sistema social. Quem que produz as ações dentro do sistema é o homem. Então, o homem é considerado, em sociologia, o agente social, porque ele produz. O que o homem produz? Ele produz a filosofia, ele produz a sociologia, ele produz a economia, ele produz a cultura e a tradição, ele produz a ciência, ele produz a antropologia, ele produz a religião, ele produz a história. Então, o homem produziu tudo isso nesse sistema social. E todos esses eventos, esses fenômenos sociais gerados pelo homem, eles têm que se interagir. Mas tem um objetivo maior finalista, segundo o estruturalismo. Nesse objetivo maior finalista, é essa linha mãe aqui, esse eixo, que vem daqui de cima, aqui embaixo, que nada mais é que a moral e a proposta de Jesus, que é só a depuração moral e a aproximação de Deus. Quer dizer, Jesus, então, essa linha mestra, todos esses fatores dentro da estrutura social, eles convergem para o discurso de Jesus, que prevalece no somatório de tudo isso, que é a sua doutrina de aproximação moral, de depuração moral e de aproximação de Deus. Bem, como vocês viram, essa aula foi apenas introdutória, que eu quis mostrar o seguinte, do ponto de vista didático. O Espiritismo é uma filosofia. A filosofia é um método de indagação, de questionamento. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: quem é Deus? A primeira pergunta. E são 1019 perguntas feitas por Kardec. E são outros tantos itens que Kardec comenta. Então, esse sistema filosófico produz essas indagações e que o homem vai gradualmente, né, respondendo com a sua ciência a essas indagações. Vamos supor aqui uma indagação ainda na época galilaica. Né? Galilaica indagou: será que a Terra gira em torno do Sol ou o Sol gira em torno da Terra, como todos os planetas, e a Terra é o centro do universo? Fez as duas hipóteses. Então ele indagou como um filósofo. Ao observar com seu telescópio as luas, se não me engano, de Vênus, ele viu que havia um movimento orbital em torno de Vênus, que as luas não estavam fixas, elas variavam na posição relativamente a outras estrelas. Ele fazia uma relação de uma estrela com outra e via que as luas iam se distanciando, se aproximando dessa estrela de acordo com o momento. Então ele viu que as luas orbitavam, que Vênus tinha luas. E quando ele foi fazer essa relação com a Terra, ele viu que também a Terra orbitava. A Terra não era fixa. E viu que o referencial de orbitagem da órbita da Terra é o próprio Sol, nosso. Então ele respondeu a pergunta dizendo que a Terra orbita em torno do Sol. Mas foi uma filosofia que indagou. O Espiritismo, que é muito inteligente, é uma filosofia extremamente lógica, racional, ele faz essas indagações todas. Por fazer todas essas indagações todas e colocar aqui Jesus numa visão estruturalista e abrir e de simbolizar suas metáforas, ele vai nos dando, clareando o texto doutrinário de Jesus, que eu chamo a doutrina de Jesus.
Então, a doutrina de Jesus vai ser interpretada à luz de alguns contextos sociais, como história da Jerusalém, como a tradição e a religião judaica, como a cultura judaica propriamente dita e outros valores sociais. Com isso, nós entramos dentro desse contexto na grande mensagem de Jesus, mas não de uma forma de dizer, isso foi um milagre. Porque o milagre é negação da razão. Não é? Se eu acredito em milagres, eu acho que as coisas são inexplicáveis. Para mim, sendo inexplicáveis, a minha razão não existe. Existe alguma coisa que fere a razão, fere a justiça divina, fere a sabedoria divina, transgride as leis da natureza, como milagres muitos julgam que transgride. Enfim, eu entro num processo de anarquia lógico-racional. Portanto, essa vai ser, desculpa, essa é a nossa aula introdutória, só uma introduçãozinha que nós fazemos para deixar vocês pensarem. Outro fato também que eu queria terminar a nossa aula é analisando as metáforas e essa visão estrutural da sociedade, o estruturalismo social, é a posição de muitos espíritas. Vocês já viram que os espíritas explicam tudo pelo espiritismo? Por exemplo, a situação que nós vivemos da pandemia. Todo mundo quer explicar a pandemia pelo espiritismo, que o espírito tal deu a mensagem tal, mandou falar isso, falar aquilo. Mas isso não é ciência. Porque o espiritismo que nós praticamos não é o espiritismo que está dentro da casa espírita. Porque a casa espírita é uma passagem nossa, nós vamos lá fazer uma palestra, alguns vão receber psicografia, outros vão tomar passes, vão beber água fluidificada, vão praticar caridade assistencialista, etc. Aquilo ali é um núcleo de ação do homem. Mas saindo da casa espírita, nós mesmos, temos esse homem aqui. Muito mais fatores atuando. Então, o que o espiritismo espera dos espíritos? Que eles fiquem naquela monoverborragia de falar sobre espiritismo, falar sobre André Luiz, falar sobre Emmanuel, falar sobre narrativa, falar jornalismo, nessas histórias. E o espiritismo não espera aí nada disso. O espiritismo espera que nós nos depuremos moralmente e, saindo para o social, atuamos dentro da doutrina espírita na sociedade. Muito mais que lá, tomando passes ou recebendo psicografias. Não vai modificar o indivíduo a psicografia. Ele vai ter um impacto, vai falar com o irmão, vai começar a entender um pouco do espiritismo. Mas o espiritismo é muito mais profundo que uma psicografia. O espiritismo é uma ideologia do amor, é uma ideologia da caridade. E para praticar isso, entender isso, temos que trabalhar muito a nossa moral e nossos sentimentos. Não é isso. Não é o fato de aparecer um espírito aqui materializado que vai mudar vocês. Vocês vão receber o impacto, ficarem surpresos, se curvarem às vezes num estado de perplexidade e depois o espírito se vai e vocês vão voltar aos seus velhos hábitos. É assim. Temos que ser realistas, temos que ser objetivos e é isso que o espiritismo propõe. Então, estou terminando aqui essa nossa aula introdutória da doutrina. Usamos duas ferramentas, as parábolas, a simbolização das parábolas e a contextualização de Jesus no meio social em que ele vivia, que era o meio dos judeus, já que Jesus nasceu como um judeu, foi circuncidado no 8º dia como um judeu, foi chamado pela samaritana como um judeu, porque os judeus não falavam com samaritana. Também Jesus foi levado ao templo aos 12 anos para ser apresentado à sociedade, como todos os meninos varões judeus tinham que ser apresentados. Ele vem da cultura judaica. Isso tem que influenciar. Não é determinante, mas influencia. O que nós queremos de Jesus aqui realmente é a sua visão metafísica e espiritual, que transcende todo mundo e nos dá o significado maior
da verdade e da aproximação a Deus, para nossa felicidade e do respeito às leis divinas. Bem, era isso que nós queríamos introdutoriamente falar a vocês. Aqui são as flores de hoje. Amanhã, na próxima aula, vamos falar muito mais coisas interessantes. Que Deus e Jesus nos abençoe. Muita paz.